Bíblia de vocês, no livro de Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler algumas referências aí e depois nós vamos compartilhar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Estarei lendo a partir do versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E percorria Jesus, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Mateus 5. Jesus vendo a multidão. E hoje eu quero te convidar a ver a multidão. Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, disse Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e não se acende a candeia nem a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai querido, por estarmos em tua presença. Te damos graça por essa tão grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, que viveu, morreu e ressuscitou. Ó Deus, por causa de nossos pecados, pagou este preço, mas está vivo. Ó Deus, e nós estamos aqui porque também fomos alcançados, ó Deus, de uma forma tão poderosa pelo Senhor mesmo, nesse tão grande preço pago por Jesus Cristo. Louvamos-te, Pai, pelo seu Santo Espírito, louvamos ao Senhor pelas consolações, ó Deus, com que o Senhor tem nos consolado, e por podermos nos encontrar agora também na tua presença, todos nós, e que a ação do Senhor, Pai, seja poderosa em nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos mais uma vez, e hoje eu vou dar o tema dessa mensagem hoje, quando o barro é mais forte do que o ferro. Precisamos nos lembrar da visão de Daniel, que Deus revelou a Daniel os 4 grandes, os 4 impérios que levantariam. O primeiro império simbolizado por uma grande estátua, cabeça de ouro, Babilônia, simbolizado por um homem, Nabucodonosor.
Depois nós vemos o metal abaixo, o Medo-Persa, diminuído, na verdade, simbolizado pela prata. Depois nós vamos ter, logo após isso, o Império Grego, simbolizado aí pelo bronze, o Império Romano, simbolizado pelo ferro. E aí nós vamos ter o reino simplesmente sendo demonstrado como uma pedra. Então, na pessoa da Babilônia, nós temos um homem, cabeça de ouro. Na pessoa do Império Medo-Persa, teríamos Dário, teríamos Ciro, simbolizado pela prata. E na pessoa da Grécia, no bronze, nós teríamos Alexandre. E na pessoa do Império Romano, nós teríamos os Césares, simbolizado então pelo ferro. E eu quero pensar exatamente que quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quando o próprio Jesus, que sempre existiu porque Ele é Deus, um dia Ele assumiu e tomou a forma de servo e toma a forma de carne, Ele se faz homem, e é tão poderoso porque Jesus, Ele já tinha vindo em reinos anteriores de uma forma pré-encarnada. Mas agora, Jesus já havia batido um papo com Abraão, Jesus já tinha descido ali a fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus já tinha conversado com Adão no jardim, mas para aquilo que Jesus Cristo vai fazer agora, Ele próprio, Ele tem que tomar a nossa forma, Ele se faz homem e Ele nasce no ventre de uma mulher, e aí Ele toma a estrutura do barro. O barro um dia, ele venceu o ouro. Quando os servos de Deus, que são barros, mas cheios da glória e da presença do Deus, se opuseram a todo o formato e a um sistema de controle que havia no mundo desde então. Desde Daniel, desde Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abednego, desde Esther, que vivia dentro do Império Romano. A cabeça de ouro foi vencida por aqueles que temiam ao Senhor. Nós vamos perceber que no Império Medo-Persa, simbolizado pela prata, Daniel também vivia nessa época, e mais uma vez esse império ele rui, mas o povo de Deus continua. E aí nós percebemos que no Império Grego, simbolizado por Alexandre, novamente simbolizado pelo bronze. Irmãos, Nabucodonosor se foi, Ciro, o persa, se foi, Alexandre se foi, os Césares se foram, mas a igreja feita de barro continua. A igreja está viva, eu estou vivo, você está vivo. E agora, quando o barro ele vai mostrar-se mais forte do que o ferro, o próprio Jesus, ele se faz homem, se faz barro, e ele habita no meio de nós. E nós vamos perceber que, quando lemos as bem-aventuranças, quando nós olhamos Jesus, ele subindo para um monte, a palavra diz que havia um povo, e um povo estava sentado nas trevas. Mas esse povo vê uma grande luz que aparece, e diz que esse povo estava sentado numa região e na sombra da morte, mas a luz, ela reflete, ela acende aonde havia morte, aonde a morte lançava a sombra, uma luz de vida, ele resplandece no meio disso tudo. E Jesus então ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Na manifestação física, na encarnação da pessoa de Jesus, há um reino que se manifesta de uma forma poderosa, mas interessante, que quando Jesus ele começa a falar do reino, ele diz: olha, o reino é presente, um dia o reino virá em poder, em majestade, em glória,
e transformará plenamente. Mas o que ele está dizendo é que esse reino, que é semelhante a uma pedra, esse reino agora, Jesus disse, esse reino é semelhante a uma semente de uma mostarda, esse reino ele é semelhante a uma medida de fermento colocada sobre 3 medidas de farinha. Esse reino ele se move, esse reino é presente, e as pessoas então talvez não consigam enxergar uma realidade. E Jesus Cristo, ele cura os cegos, ele cura os surdos, ele cura os paralíticos. Jesus ele visita aqueles que foram pegos no flagrante adultério. Jesus Cristo, ele é pão para quem tem fome. Jesus é água para quem tem sede. Jesus é voz para quem não tem voz. Jesus, ele se apresenta, e quando ele vai subir a um monte que simboliza revelação, como também Moisés subiu ao monte, e Deus deu a ele as tábuas da lei, os mandamentos. Jesus ele sobe, os discípulos sobem com ele, e eu quero chamar a sua atenção exatamente porque nisso reside todo o poder, não nosso, porque nós não temos nada, somos apenas barro, somos apenas pó, mas o Senhor é Deus, que em sua glória poderosa em Cristo Jesus veio habitar dentro de nós e mudou toda a nossa estrutura. Continuamos, na verdade, sendo barro, e porque somos barro, nós temos condições de, em Cristo, mudar todas as situações e todo o período e todo o tipo de conflito que pode existir. Ninguém gosta do simbolismo, muitas vezes, do barro, porque no barro existe fragilidade, no barro existe este poder, na verdade, de modificação, de ser moído, de ser transformado, e é um processo que dói, mas é o que nós somos construídos, é isso que nós somos vasos, e a Bíblia diz que nós somos vasos, na verdade, de barro, porém há um tesouro que vive e habita em nós, e nós nos tornamos vasos de honra pela presença do Deus Todo-Poderoso que está em nós, e Deus sempre cuida dos teus vasos. Podemos lembrar de Belsazar, o segundo depois de Nabucodonosor na Babilônia, que um dia fez uma grande festa, e ele trouxe os utensílios da casa de Deus, e ele trouxe os vasos da casa de Deus. Ele deu uma grande festa, que era uma grande orgia, na verdade, e ele usou os vasos de Deus simplesmente para glorificar e magnificar os deuses de pedra, os deuses de bronze, e aquilo que estava dentro de uma grande festa, numa grande orgia. E a mão, no meio de todo aquele processo, aparece uma mão no meio daquela festa e escreve em uma parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, pesado foste na balança e achado em falta. Por quê? Porque ninguém põe e lança a mão num vaso de Deus para fazer o que quiser, porque os vasos de Deus, eles foram chamados, eles foram trazidos para que a glória de Deus seja poderosa no vaso. Nenhum vaso de Deus deve ser usado para alguma outra coisa que não seja a glorificação do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, talvez, muito provavelmente, nós não tenhamos um sentido que nos chama a atenção para a realidade do que existe. Não há um sentido talvez tão forte quanto o da visão. Quando Jesus Cristo olha, o olhar de Jesus Cristo, no olhar existe uma expressão do coração. Ele vê pessoas, essas pessoas agora nas quais ele vai falar sobre as bem-aventuranças, foi a mesma multidão que veio até ele. Foram os doentes, foram os necessitados, foram os marginalizados, foram os humilhados, foram as pessoas que lhes furtaram o direito de existir. Foram essas mesmas pessoas, e essas pessoas passaram então por essa transformação, passaram por uma experiência com Jesus. Então Jesus sobe para o monte e ele olha aquela multidão e ele diz: felizes, bem-aventurados. Mas se nós fôssemos seguir
talvez eu arrisque traduzir isso por felicidade, por felizes. Alguns termos são muito críticos, não dá para entender, porque como é que alguém pode ser feliz porque está chorando? Parece ser contraditório, mas a palavra felicidade, ou a palavra bem-aventurado aqui, ela significa macários. Macários. Há um poder de conciliação interior por meio das expressões, por meio das experiências que você vive. Há algo que acontece dentro de você. O que Jesus está dizendo, o reino de Deus, então ele se torna manifesto. E macários, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Macários, você é feliz, há uma reconciliação, há uma paz interior dentro de você, quando você percebe que você não tem força em você mesmo, quando você olha e você descobre que os sistemas criados pelo homem, eles não podem satisfazer, não podem responder. Diz a palavra do Senhor no Velho Testamento, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Da onde o Senhor me virá o socorro? Eu olho para os montes, da onde o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há um poder, há uma virtude, há uma presença sobre o barro, que ele consegue, na dependência de Deus, ele consegue demolir a força do ferro. Porque o que Jesus está querendo e nos trazendo é um confronto, porque as manifestações que vêm dentro do reino de Deus, ela provoca uma inversão de valores no padrão, que aquilo pelo qual o mundo um dia ele foi construído. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Eis que estou convosco. Quem é maior? Quem está na mesa sentado ou quem serve? E Jesus disse, eu estou entre vocês como aquele quem serve. Jesus disse, ninguém nunca disse isso, quando bater no teu rosto, vira e oferece a outra face. Quando disserem para você andar 1 quilômetro, anda 2. Quando tirarem a sua túnica, a sua capa, dê também para ele o chapéu, dê o boné, dê para ele mais, anda com ele mais um pouco, vai com ele mais um pouco. Há uma ótica, nós vamos perceber, irmãos, que Jesus Cristo homem, Jesus Cristo barro, no meio de uma sociedade de homens, ele atravessa a eternidade quando ele entra dentro do reino dos Césares, dentro do Império Romano, um império que era forte demais como ferro, que esmagava, que quebrava, que desfigurava. Jesus está presente no meio de um reino de escravos. Jesus está presente no meio de um povo que foi oprimido e estava oprimido, um povo sofrido, um povo doente, um povo que clamava, um povo que precisava de socorro. E Jesus, ele se faz presente no meio dessa estrutura, e nós vamos perceber que Jesus Cristo, com um grupo de 12 pessoas que vai aumentando gradativamente, eles começam a entrar pelas casas, eles começam a visitar, eles começam a orar, eles começam a perdoar, e Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, venham comigo, entende? Vocês serão bem-aventurados, vocês que estão chorando pelo sofrimento, por aquilo que estão impondo sobre vocês, vocês choram, mas macários, há uma paz interior dentro de vocês, porque vocês sabem que o que vocês estão passando é por causa de mim, mas o reino de Deus está vindo sobre vocês, e vocês podem experimentar um milagre, o consolo, o fortalecimento que é para vocês, porque essas lágrimas, Deus as conhece, o Senhor sabe de tudo. E o convite de Jesus via a multidão, e ele nos chama, olha, eu sei que você está dentro da tua casa, eu sei que você olha para a tua esposa, para o teu marido, você olha para os teus filhos, talvez você olhe para mais alguém, mas Jesus está dizendo, entende? Olha, saia para a janela, olha para a multidão, dá uma olhada, como é que as pessoas estão chorando, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo roubadas, as pessoas estão sendo furtadas, as pessoas lhes roubaram o direito, na verdade, de existir, e é um anseio natural, e o que o
Senhor Jesus está nos trazendo novamente uma realidade, que o barro quebre toda a estrutura de ferro. E é no amor, é no serviço, é emprestar a voz àqueles que não têm voz, para que este milagre então ele aconteça. Jesus, ele dentro de um império chamado Império Romano, a manifestação do reino de Deus cai dentro daquilo, ninguém vê o reino. Porque o reino, quem é o reino? Aonde estão as pessoas que através delas o reino se manifesta? Estão em pessoas simples, estão no escravo, estão numa criança, estão numa mulher, estão em homens, estão naqueles que eram doentes, que foram curados, estão nas pessoas que os direitos delas foram furtados, e nós vamos perceber que o Império Romano, o Império de Ferro, ele começa a se desmantelar, simplesmente porque os filhos do reino, aqueles que são bravos, que buscam um poder no Senhor, eles trazem uma mensagem de perdão, uma mensagem de reconciliação. O reino chegou. Nós vamos perceber o que o reino ele traz. Ele traz uma ótica. Olha para Deus. Olha para Deus. Jesus diz, olha para Deus. E quando nós aprendemos a olhar para Deus, Jesus na sequência diz, olha para o teu próximo. Depois, olha para as coisas. Olha para Deus, olha para o próximo, olha para as coisas. Porque o mundo está com o sistema invertido. Porque as pessoas hoje olham para as coisas. Elas olham para as coisas. Depois elas olham para si mesmo. E para Deus elas não olham. Porque não tem essa concepção. Entende? Mas o reino de Deus ele é chegado e ele é manifesto através da minha e através da sua vida, quando toda a estrutura se desmonta. Louvamos ao Senhor pela graça, pela presença de Jesus em carne, por aquilo que ele realizou, morreu e ressuscitou. E nós estamos aqui por causa disso. Amo Gálatas 3:28. Jesus ele fundou uma comunidade. Jesus fundou a IBAB São Caetano. E ele disse, 3:28, não há judeu, não há mais grego, não há mais branco, não há mais preto, não há mais homem, não há mais mulher, porque Jesus Cristo é tudo em todos. Sabe? Ele é tudo em todos. Nós olhamos aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Então todos são bem-vindos. Essa é a mensagem da cruz. A cruz, ela não anula etnias, mas a cruz traz a beleza da etnia para andar juntos. Todas as pessoas podem andar juntos. Não há confronto do pobre e do rico, porque nós somos filhos. Não há uma briga do macho com a fêmea, entende, do homem com a mulher, porque nós somos filhos. Nós podemos andar juntos, nos amando, nos respeitando, porque nós somos filhos. E Deus, ele se relaciona com os filhos. O mundo semeia uma contenda entre etnias, mas Jesus Cristo traz a paz de todo o sistema dentro da comunidade. Ele nos iguala e nos coloca como iguais a todos nós. Ele nos equilibra, porque você tem coisas que eu preciso, eu tenho coisas que você precisa. E aí nós compartilhamos, porque nós somos iguais. Então a igreja, ela sempre vai ter pão. Porque aquilo que eu tenho, eu te dou. E aquilo que você tem, você me dá. E aí nós conseguimos entrar, amados, dentro da sociedade que padece, que sofre, que está doente, que chora. E aí nós conseguimos ir lá e chorar. O convite hoje, veja a multidão. Olha para a multidão. Porque eles estão padecendo, eles estão sofrendo. E nós temos aquilo que será bálsamo para eles. Olha para a multidão, eu te convido. Amém? Eu te convido a chorar. Eu te convido a lamentar. Eu te convido a suplicar por aqueles que não podem receber isso. Porque você é bem-aventurado, Macários. Há uma paz dentro de você, porque Deus vive em você.
mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente padeça, mesmo que tenha luta, mesmo que a afronta seja grande, mesmo que haja perseguição, mesmo que nos matem, nós vamos continuar. Porque os reinos do mundo, os impérios estão ficando para trás, mas a igreja continua. Nós estamos aqui e nós vamos continuar. E os nossos filhos vão continuar depois de nós. E os nossos netos vão continuar depois de nós. E os nossos filhos espirituais vão continuar depois de nós. O barro vai vencer o ferro todos os dias, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Toda estrutura vai ruir, mas o barro, na dependência de Deus, vai prevalecer e vai vencer. Nós vamos mudar a ótica de ser família. Nós somos família de acordo com o reino de Deus. Nós temos pai, nós temos mãe, nós temos marido, nós temos esposa, nós temos filho, nós temos perdão, nós temos misericórdia, nós temos graça, nós temos ajuda, nós temos mutualidade. Nós servimos a Deus. Nós vamos modificar o jeito de viver nesse mundo aqui. Perdoando, amando, ajudando, socorrendo, sendo solidário, sendo voz para quem não tem voz, olhando e chorando, vendo as multidões e chorando diante de Deus como Jesus chorava. Jesus olhou, chorou, se compadeceu, mas Jesus não lamentou quando ele olhou isso. Ele disse: bem-aventurado, porque ele viu que toda a situação pode ser mudada, pode ser transformada, porque o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo, essa situação, ela pode ser transformada, pode ser mudada pelo Senhor na tua vida. Macário, feliz, bem-aventurado aquilo que está acontecendo com você, porque tem socorro de Deus. Jesus não está lamentando, diz: você é feliz. Você é feliz porque você tem socorro, você tem Deus na sua vida, porque a situação será mudada. Eu vou cuidar de tudo isso, eu já estou cuidando, e não há situação que não possa ser mudada pelo Senhor. Louvado seja Deus. Bem-aventurados. Olhe para as multidões e chore. Chore por eles. Amém? Que um dia Jesus subiu o monte, disse: bem-aventurados, porque ainda que Jesus depois desceu o monte e abraçou aquelas pessoas e chorou com elas, amém? E deu para elas comida, deu para elas água, deu para elas perdão, os abraçou e mudou a história delas. Este é o meu papel, hoje é seu papel. Amém? Olhe para a multidão, mas não do jeito que você olharia. Olhe para a multidão do jeito que Jesus olharia. Vendo que apesar do sofrimento, sim, toda situação ela pode ser transformada e mudada. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.